Você pode compartilhar a sua tela do seu computador, por favor? Eu posso sim. Só um Então, momento aqui. então aí, para fazer um negócio mais dinâmico, eu estou pedindo para o Gustavo compartilhar a tela dele e a gente vai rodar o primeiro markdown do zero. E aí eu vou explicar algumas coisas para você com base no que o Gustavo vai mostrar daqui a pouco. Vamos lá, então. Dá para ver Pronto. direitinho? Você pode só aumentar um pouco o tamanho da letra, que eu sou um pouco cego. Eu posso. Tá. Bom, então, assim, o que eu vou pedir para o Gustavo é... todo mundo tem um RStudio. Bom, eu acredito que todo mundo tem um RStudio, tem um RStudio aberto, no caso. Então, eu vou pedir para o Gustavo selecionar aquela folha que está com verde, uma folha branco, que seria o passo 1. Depois, na linha 3, está escrito R Markdown. Você pode clicar, por favor. E aí, a gente tem uma primeira impressão do que seria o Markdown a princípio. Ele está pedindo um título, um autor. Depois aí ele fala para a gente que tem diferentes formatos de saída: HTML, PDF e Word. No caso do PDF, você tem que ter instalado o LaTeX ou algum processador o MikTeX, uma coisa desse tipo. Se você não tiver instalado, tem uma opção chamado, acho que é TinyText, que aí você conseguiria fazer isso, mas eu acho que isso é uma coisa talvez um pouco mais complicada que talvez a gente pode conversar daqui a pouco. Mas a princípio, o que é mais simples de fazer é o HTML. Embora para quem já tem instalado o Word e trabalha um pouco com o Office ou alguma coisa do Office, vocês também poderiam escolher esse formato. Mas eu vou pedir para o Gustavo escolher o primeiro, que é o mais simples de todo, HTML. Mas antes dele clicar em OK, eu vou pedir para ele clicar na parte esquerda, onde está escrito Presentation. Então, só para dizer que na hora que a gente cria um arquivo Markdown, a gente, além de criar um documento, que foi a primeira escolha, no formato HTML, PDF ou Word, a gente poderia escolher uma apresentação, certo? Vamos supor que você tem que apresentar um seminário para a BTSAB de 20 minutos, e aí você tem que montar uma apresentação. Você pode fazer isso dentro do R, com tudo que você já conhece, embora talvez você possa ser iniciante no R, mas com o básico do R, mas talvez algumas coisas do LaTeX, que talvez você já trabalhou no seu mestrado, doutorado, ou que você está trabalhando, você pode criar fórmulas e todas as coisas que você já trabalha. Então, nessa opção de apresentação de slides, aí tem 4 possibilidades, as 2 primeiras relacionadas com HTML, a terceira com o Beamer, que talvez vocês já conhecem, e tem a quarta opção, que é do PowerPoint, que é bem legal, talvez, porque essa é uma opção mais ou menos nova, não tem, talvez tem 1 ano ou 2 que saiu essa opção. E depois aí, se você clicar na parte esquerda de novo, Gustavo, escolhendo o Shine, então aí tem a terceira possibilidade, que é você criar um arquivo Markdown, para você trabalhar com aplicativos dinâmicos. O Shine, no caso, que é uma coisa assim, talvez um pouco mais avançada ou mais específica. Eu também não vou falar sobre o Shine hoje, mas aí, nesse caso, só estou querendo mostrar para vocês que tem 2 possibilidades de arquivo de saída. Pode ser um documento, em que você tem dentro desse documento um aplicativo Shine, e a segunda opção é quando você está criando uma apresentação, e você pode ter também um aplicativo dinâmico dentro da sua apresentação. Vamos supor que na página 2 dos seus slides, você vai apresentar, por exemplo, um gráfico de dispersão. E aí você pode deletar algumas observações e talvez você vai perceber o que acontece quando você ajusta o modelo linear e você deleta 1 ou 2 observações se tiver alguns dados atípicos, que aí os coeficientes pode ser que mude, o R quadrado também pode ser que mude, etc. E tem uma quarta opção aí na parte esquerda, que é From Template. Então aí no caso do Gustavo, ele tem 4 possibilidades, o Reprex, que eu não conheço, e tem mais 2, nas últimas 2 linhas que estão associadas com a instalação do pacote Markdown. Então, assim, esse From Template é legal porque
os jornais, as revistas, eles têm um template no LaTeX para você montar o artigo, no sentido ele vai ter uma certa estrutura, uma certa formatação, espaçamento, tipo de letra e todas essas coisas. Então, você poderia usar esse template dentro do Markdown, que também é uma coisa assim bem específica, que eu acho que não vou comentar muitas coisas hoje, mas só tô mostrando por enquanto uma ideia assim, ainda a gente não fez nada do Markdown, mas eu estou tentando passar para vocês uma ideia geral de tudo que você pode fazer dentro do Markdown. Documentos, que seria a parte dos relatórios, segundo, apresentação, slides, terceiro, aplicativos Shine, e quarto, você pode pegar um template, o arquivo pronto do LaTeX e rodar dentro do Markdown. Vocês têm alguma pergunta até aqui, algum comentário? Aí, se vocês quiserem, talvez eu sugeriria a vocês clicarem em levantar a mão, que é na parte de baixo do Google Meet tem uma mão, mais ou menos assim como essa aqui, certo? Embora não é colorida, bonitinha como a que eu tenho, que é do Chile. Mas se você tiver alguma dúvida, você clica naquela mão e aí eu vou saber quais são as pessoas que têm dúvidas e aí eu respondo as suas perguntas. Não tem nenhuma dúvida até aqui, então? Eu posso vender para você. Mentira, não vou vender. Mas depois eu posso levar uma para Recife. Bom, acho que não tem dúvidas. Então, o que que eu vou pedir para o Gustavo? Voltar para a primeira opção, onde estava escrito documento. Aí vou pedir para ele escolher um título, qualquer um. Aí vou deixar ele que escolha um título que quiser. Você pode digitar algum título, Gustavo? Que você quiser. Tá bom. Sei lá, por exemplo, vai Corinthians, ou vai Sport, ou uma coisa desse tipo. Melhor não, porque senão a gente vai ter briga. Não pode falar nem de política, nem futebol, nem religião, e praticamente a gente não pode falar de nada, porque tem muitas coisas que dá problema. Certo? Então, aí o Gustavo escolheu um título, tem um autor, e o arquivo de saída vai ser HTML. Aí ele vai clicar em OK, por favor. Aí vocês percebem que na parte do script, agora tem um arquivo que está vou falar assim, entre aspas, tem um formato RMD, aí tem uma certa estrutura, começa com como é que chama isso, Gustavo, que está na primeira linha? 3 traços, 3 linhas, o que está na linha 1 e na linha 6? Seria traços, né? Traços. Então, tem 3 traços na linha 1 e na linha 6. E essa parte que vai aparecer no começo do seu documento, o título, o autor, a data e o formato de saída, que é o HTML. Tudo que tem depois, a gente vai discutir daqui a pouco. Mas, que coisa eu vou pedir para o Gustavo? Salvar esse arquivo. Aí você escolhe o nome que você quiser também. Por enquanto, você é livre de escolher. Depois, você não vai ser muito livre porque eu vou escolher por você, ou por vocês. Então, ele já salvou o arquivo. Então, o que que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para clicar naquela bolinha azul que está escrito Kinit. Então, se vocês têm instalado o Kinit no seu computador, o Markdown, você deveria poder rodar esse documento do mesmo jeito que o Gustavo está fazendo. Você clica na bolinha, já clicou, pronto. Bom, então aí ele já criou o primeiro documento, Markdown, basicamente sem saber nada. Em que sentido sem saber nada? Que a gente pegou um exemplo pronto que tem no Markdown, rodou aquele exemplo, gerou um arquivo HTML. Então, o que eu vou pedir para o Gustavo? Bom, dá para perceber que já na primeira linha tem o título, na segunda tem o autor, na terceira tem a data, depois tem o Markdown que está um pouco maior, depois tem um texto, tem um arquivo, como é que chama? Um link, no caso que está em um azul claro, depois tem uma palavra Kinit que está em negrito, depois aí tem uma das primeiras coisas que talvez vocês já conhecem, que está escrito Summary Cars, ou seja, ele vai fazer um resumo do banco de dados chamado Cars. Aí vocês percebem que tem duas variáveis, speed e distance, ou seja, duas variáveis numéricas, e quando você tem duas variáveis numéricas, o que o R faz? Faz uma análise no sentido do mínimo, do máximo, quartil 1, mediana, média e quartil 3.
Depois, a seguir, tem um outro título, por enquanto, eu vou chamar assim, está escrito Including Plots, e aí está dizendo o seguinte: vocês percebem que ele tem um gráfico, mas ele não tem o código que gerou o gráfico. No que estava anteriormente, estava escrito Summary Cars, e a seguir estava o resultado, ou seja, estava o código R, que seria o Summary Cars, e a seguir estava o output, ou o resultado daquele código R. Agora, no plot, ou no gráfico que está sendo apresentado, ele não tem o código, mas ele está gerando o gráfico. Ou seja, implicitamente, o que a gente talvez pode imaginar é que, dentro desse relatório, a gente eh, gera um gráfico, mas eu não estou imprimindo o código, só estou imprimindo o resultado. E por que que isso aí eu acho que seria legal? Porque você imagina o seguinte: vamos supor que você está trabalhando hoje numa empresa e seu chefe fala assim, bom, eu quero que você faça um gráfico de dispersão da pressão e temperatura, e esses dados eu vou te fornecer, eu vou te passar agora, no formato TXT, CSV, Excel, o que seja. Então, eu quero que você gere um gráfico de dispersão para saber como é que se relaciona a pressão com a temperatura. Pronto. Mas eu não quero saber como é que você vai fazer isso. Eu não quero saber o código, eu não estou nem aí com aprender o R, eu não quero saber o R, eu só quero saber o resultado. Então, essa segunda opção, que é o que está sendo mostrado agora, é o que o chefe poderia pedir para vocês, ou seja, o resultado. Como é que você vai fazer isso? Seu problema, não é meu problema. Agora, a primeira opção seria pensando mais no trabalho da universidade. Em que sentido? No sentido que, por exemplo, o professor, vamos supor aí, o, o Edson falou do Cribari, vamos supor que o Cribari fala assim, bom, pessoal, eu quero que você faça uma simulação, que você gere dados de uma distribuição normal, que você faça um histograma. E eu quero saber o código R que gerou esses dados simulados e esse gráfico. E, além disso, eu quero ver os resultados, obviamente, do que você está apresentando. Então, no caso, supondo uma disciplina do Cribari ou do professor universitário em geral, ele vai querer saber o código R e vai querer saber a saída, as duas coisas. Então, o primeiro, eu acho que é mais para quando você está na universidade ou tem alguma coisa talvez mais voltada para o lado acadêmico. E o segundo, talvez seria pensando na ideia de o chefe fala para você fazer alguma coisa, mas ele não quer saber ou ele não está nem aí com aprender o código R, certo? Então, bom, até aí eu estou de novo passando uma ideia muito geral ainda do que seria o Markdown, sem ter falado nenhum detalhe técnico nesse sentido. Vou pedir agora para o Gustavo fazer o seguinte, só deixa eu também perguntar para vocês. Bom, a ideia do mini curso, pelo menos o que eu ficou na minha cabeça, embora talvez eu não falei isso com vocês, é o seguinte: eu estou apresentando as coisas e seria legal vocês rodarem no computador de vocês. Aí eu não sei se vocês estão rodando na hora que a gente está explicando, porque se vocês perceberam, eu falei para o Gustavo abrir o arquivo, ele foi bem devagar, justamente para todo mundo pegar a ideia e fazer as coisas. Então eu vou perguntar para vocês se eu gostaria que vocês se manifestem ou pelo chat ou pelo microfone para ver se... Bom, aí já tem 3 pessoas que falam sim, estou fazendo, estou rodando. Deu certo para todo mundo até aqui? Conseguiram gerar esse arquivo HTML? Beleza, certo, legal. Pronto, então eu vou continuar e eu vou falar ainda mais 2 coisas antes de entrar na parte mais técnica do Markdown. Então eu vou pedir para o Gustavo clicar na parte de cima onde está escrito Open in Browser, porque aí ele vai abrir o mesmo arquivo no navegador, seja no Chrome, no Safari ou no Explorer, aí depende do navegador que você tem por default. Certo? Então, aí você tem o relatório gerado num arquivo HTML. E esse arquivo HTML, ele ficou na pasta de onde você salvou o arquivo. Então, bom, aí o Gustavo já está mostrando na parte de cima, está escrito C, user, Gustavo, provavelmente tem um espaço, 20 de junho, documentos, iniciando markdown.html. Ou seja, esse arquivo, iniciando underline markdown.html, ele ficou na pasta onde ele está salvando os arquivos. Então, esse arquivo já está disponível no seu computador. Então, eu vou pedir para o Gustavo fazer o seguinte: você pode fechar agora o navegador, por favor?
Você pode abrir a pasta onde você tem o arquivo Markdown que você criou faz 5 minutos, talvez. Posso? Vou abrir aqui. Deixa eu procurar. Olha, tá aqui, ó. Beleza. Então, vocês percebem que na última linha tem uma bolinha azul com a letra R em branco, no caso, que é o arquivo RMD que foi gerado, o arquivo que o R fornece como exemplo. E na linha anterior está escrito o iniciando R Markdown HTML, que foi o arquivo de saída que a gente gerou. Basicamente, sem saber nada do R Markdown e só seguindo os passos que eu estou falando para o Gustavo. Então, eu vou pedir para o Gustavo clicar nesse arquivo HTML, só para fazer a mesma coisa de uma forma diferente, talvez. Então, vocês percebem que na hora que vocês abrem o arquivo, ou na hora que você clica no arquivo, ele abre um navegador e está mostrando o mesmo relatório que foi gerado. Ou seja, você poderia fechar seu RStudio, clicar no arquivo HTML e ele vai gerar, ele vai te mostrar o relatório que você fez até agora. Que até agora só tem um resumo de duas variáveis, de um banco de dados e tem um gráfico, não tem mais nada. Bom, eu vou pedir agora para fechar o navegador e eu vou querer mostrar uma coisa que eu acho que é legal também. Você pode voltar para o RStudio, por favor? Bom, então, se você clicar nessa engrenagem que tem na parte de cima, perto da bolinha azul, isso. Você clica aí, por favor. Aí tem na primeira linha, praticamente, ou na segunda, está escrito Preview and Window. Ou seja, ele, quando você gera o arquivo HTML, ele abre uma nova janela. O que eu não acho muito legal. Eu acho mais legal quando esse arquivo pode ficar dentro do RStudio, ou seja, na janela que está na direita, onde está escrito Viewer, vai ficar o arquivo agora. Então, eu vou pedir para o Gustavo clicar aí nessa segunda opção, Preview and Viewer Pane, e o arquivo, o Markdown, ele tá na parte direita agora do seu, tá dentro do RStudio, que eu acho que é uma coisa muito boa. Para quê? Então, eu vou pedir para o Gustavo que você tente aumentar o tamanho da janela esquerda do script, para baixo, no caso. E depois eu vou pedir para o Gustavo o arquivo que está na parte direita, que seria o viewer, que ele aumente para cima. Por que que eu estou pedindo isso? Porque a gente vai fazer uma comparação. Em que sentido? Eu acho que se você puder, talvez. Isso. Muito obrigado. Então, o que que eu vou fazer agora com vocês? Eu quero que a gente olhe o que está na esquerda, que seria o código-fonte do arquivo Markdown, e na direita a gente tem o resultado, tem a saída do meu relatório. Então, essa comparação eu acho legal para você entender mais ou menos a estrutura, como é que funciona o Markdown. Então, Christian, diga, desculpa, eu tenho uma pergunta. O que você fez sempre sai por defeito e depois, quando você compila, é o que mostra lá na direita, não é? Por defeito é sempre essa estrutura, esse formato? É sobre quando, isso que a gente vai mudar? tá, deixa eu ver se eu entendi. Quando você gera o arquivo pela primeira vez, o Markdown, ele gera um arquivo de saída HTML, mas ele abre uma nova janela. Agora, Certo, mas eu digo, aquele no script, por defeito, é que sai dessa forma sempre? esse aí isso, quando a gente cria o Markdown, do jeito que foi feito agora, no sentido de clicar na folha branca e depois arquivo de saída HTML, ele sempre apresenta esse exemplo. Mas o que que a gente vai fazer depois? Vai deletar tudo e vai começar um exemplo do zero. Entendi. Modificar sobre esse script e, de acordo à nossa necessidade, fazer as mudanças. É isso. Isso, isso, isso. Entendi, entendi. Muito obrigada. Então, a ideia por enquanto é pegar um arquivo pronto, basicamente para conseguir rodar um arquivo Markdown sem saber nada, mas no futuro, ou na verdade daqui a pouco, a ideia é a gente começar do zero o arquivo e, e conseguir gerar um relatório com base na nossa necessidade, que era o que você estava comentando. Pessoal, ficou claro um negócio que
como é que a gente fez para deixar o arquivo Markdown dentro do RStudio, na parte do Viewer? Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem responder, pelo menos com uma Não, palavra aí no professor, chat. tudo certo. Tá tranquilo? Muito obrigado. Bom, bom, eu não sei também aí se vocês gostaram, mas pelo menos pessoalmente eu gosto bastante que fique tudo dentro do RStudio, que ele não abra nenhuma janela a mais, porque aí a gente começa a mexer numa janela, vai para outra e acaba se perdendo. Mas se vocês não gostaram do que eu expliquei agora, então você deixa do jeito que estava originalmente, e aí cada vez que você gera um relatório, ele vai abrir uma janela nova. Dá para fazer isso quando a gente trabalha com arquivo HTML. Agora, se a gente estiver trabalhando no Word ou no PDF como arquivo de saída, ele vai abrir uma janela nova de qualquer jeito, porque ele vai ter que abrir o arquivo PDF associado com o software que você usa, por exemplo, seja o Adobe, ou seja o Firefox, um daqueles. Agora, mesma coisa no caso do arquivo Word. Se você gera um arquivo Word como saída, ele vai abrir o Office com o Word e ele vai mostrar esse arquivo. Aí não dá para fazer isso, pelo menos deixar tudo dentro do RStudio. Pelo menos até onde eu sei, dá para fazer isso somente quando a gente tem arquivo de saída HTML. Bom, então agora, analisando um pouco o que está escrito aqui nesse exemplo, acho que a primeira parte talvez seja um pouco mais tranquila, no sentido que tem um título, tem um autor, tem a data de hoje, tem um arquivo de saída. Então, na linha 2, está escrito o título, que é o que vocês percebem na parte direita, iniciando no Markdown. Na linha 3 está escrito autor, que ficou entre aspas, e aí tem o nome do Gustavo. Na linha 4 tem a data, que é 10 de julho. E depois na linha 5, o arquivo de saída. Essa linha 8, 9 e 10 eu vou pular por enquanto e eu vou pedir para vocês ver o que está acontecendo na linha 12. Vocês perceberam que se a gente escrever dois hashtag, ele fica negrito com uma letra maior, que seria o que está na linha 12 e o que está na linha 22. Vocês perceberam que dois hashtag deixa um título um pouco maior na linha 12 e na linha 22. Depois, na linha 14, ele tem um texto de, sei lá, 4 linhas, e depois ele escreve um link, que foi o que ficou em azul, claro, no caso, http markdown.rstudio.com. Depois disso, na linha 16, vocês percebem que quando a gente escreve uma palavra e entre dois asteriscos, a palavra fica em negrito, que foi o que está acontecendo na parte direita, que ficou escrito Kinid, que ele ficou escrito em negrito. Nessas linhas 18, 19 e 20, o que a gente percebe? Bom, primeiro que na linha 19 está escrito Summary Cars, ou seja, um resumo do banco de dados chamado Cars, e pela saída que está aparecendo na parte direita, a gente já sabe que tem duas variáveis, uma chamada Speed e a outra chamada Distance. Agora, essas duas variáveis, como eu comentei anteriormente, são duas variáveis numéricas, ou seja, pode ser uma variável discreta ou contínua. Agora, se a gente tiver uma variável que é categórica, a gente vai ter uma tabela, no sentido das frequências. Mas, enfim, aí também depois, qualquer coisa, vocês podem perguntar. O que está escrito na linha 18 até a linha 20, com esses três, como se fosse um crase, eu acho que é aquela acentuação, que é tipo um negócio ao contrário, isso é chamado de chunk, que está escrito aí na linha, acima da linha 17, está escrita a palavra chunk, C-H-U-N-K. Eu não sei se tem alguma tradução para isso no português, mas o chunk seria o quê? Seria aqueles três crases, abre e fecha a chave, tem escrita a palavra R, depois cars, e depois na linha 20 tem mais três crases. Então, nesse chunk que foi criado, o que coisa, na verdade, nem precisaria escrever a palavra cars. Então, se você puder deletar o que está na linha 18, essa palavra cars, isso aí não precisa, na verdade, isso aí é uma opção em que sentido? Que você pode colocar um nome para cada chunk que você está criando, mas é uma opção. É legal? Não sei, eu acho que depende de cada pessoa. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito de fazer isso, porque no final, cada chunk eu estou fazendo coisas diferentes. Num faço uma análise descritiva, no outro ajusto um modelo linear, no outro faço um gráfico, então eu posso
criar esse chunk e posso ter vários chunks, cada um faz uma coisa diferente. Eu poderia, em um só chunk, poderia fazer várias coisas ao mesmo tempo, ao invés de fazer numa linha ou em 3 chunks separados, eu posso fazer tudo junto, que eu posso também mostrar isso daqui a pouco. Mas, de novo, nessa panorama geral que eu estou mostrando para vocês, a gente vai para o segundo chunk, que é o que está na linha 26, 27 e 28. Então, nessa linha 27, está escrito plot pressure, ou seja, é o gráfico de dispersão desse banco de dados. E como tem duas variáveis, faz o gráfico de dispersão, a pressão versus a temperatura. Agora, o que é diferente, aí de novo tem escrito na linha 26 a palavra pressure, que seria um nome para o chunk, mas eu vou pedir para o Gustavo deletar isso, por favor. O que é importante aí só colocar a vírgula, por favor. Isso. Então, aí o que é importante é a palavra echo igual a false. Então, o que significa esse echo igual a false? Significa o seguinte, roda o código que está na linha 27, mas na hora de gerar o relatório, você vai me mostrar o gráfico, mas você não vai apresentar o código que gerou aquele gráfico. Diferente do que está na linha 18. Aí não tem escrito nada. Ou seja, o que a gente poderia talvez imaginar que está acontecendo? Que na linha 18, echo é igual a verdadeiro. Ou seja, ele vai apresentar o código, ou seja, a palavra summary cars, e na sequência ele vai mostrar o resultado daquela função, summary cars. Tudo bem até aí? Vocês perceberam a diferença do que faz o echo igual a falso e verdadeiro, no caso? Alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentário? Faça agora ou cale-se para sempre. Pode falar. Ou escrever, se for. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. São duas perguntas. Primeiro, esse chunk aí, tem algum atalho para a gente gerar essa caixinha? Sim. E a segunda pergunta está relacionada também ao chunk, vou fazer logo também. Por exemplo, eu quero que apareça o código ou não em cada chunk. Teria como fazer, por exemplo, se eu não quisesse que apareça, não quero que apareça nenhum código. Eu teria que colocar isso aí em cada chunk, eu poderia fazer um comando para todos, para retirar todos os códigos, sem precisar estar colocando em cada chunk esse echo. Uhum. Legal. Tá, bom, aí eu esqueci de falar uma coisa que nem sempre eu sei a resposta, mas nesse caso em particular, afortunadamente eu conheço as duas respostas. Tá, só deixa fechar um pouco a explicação e eu acho que, bom, acho que não tem mais nada para explicar aqui, então vou responder as perguntas do Joselito da seguinte forma. Bom, eu vou pedir para o Gustavo ir para a linha 31, por favor, ou para o final do código, se for o caso. Então, aí tem um atalho, que é onde está escrito na parte de cima, perto daquela bolinha azul que está escrito Kinit. Aí tem se você vai um pouco para a direita, um pouco mais, tem um negocinho verde com sinal de mais. Então, se você clicar nele e você clicar no primeiro, R, aí seria o atalho, no caso, que é uma das perguntas do Joselito. Agora, essa é uma forma, mas eu vou pedir agora para o Gustavo voltar. Vou pedir para o Gustavo voltar nessa folha de novo, mas sem clicar. Então, tenta manter aí, mas sem clicar em nada, na primeira parte, onde está escrito R. Olha o que está escrito aí, está escrito Ctrl, Alt, mais a letra I, certo? Não é isso? Então, você pode agora fazer isso, criar o chunk sem clicar, só com aquele atalho que estava escrito aí, Ctrl, Alt, mais, desculpa, Ctrl, Alt e a letra I, é isso? Você confirma para mim se era isso mesmo? É Ctrl, Alt e É isso letra I? mesmo. Tá. Então, vocês viram que tem duas formas tem dois atalhos para você criar o chunk sem você ter que digitar tudo. Ficou claro? Ficou simples, muito obrigado. Beleza. A segunda pergunta, eu vou pedir pro Gustavo, desculpa, esqueci seu nome.
Na linha 30 e... Vamos colocar alguma coisa aí nessa linha 35. Então, na linha 35, o que que eu vou pedir para você? Você faz um resumo ou um summary desse banco de dados Pressure. Aí é Pressure sem isso. Acho que isso. Beleza. Tá, aí, mas você pode clicar aí no X, por favor? Tá, e na linha 41, eu vou pedir para você fazer um resumo agora, mas de uma variável só de pressure. Então, seria summary, pressure, cifrão e temperatura, por exemplo. Certo, então agora eu vou pedir. Você pode na linha 40 escrever dentro das chaves, vírgula, echo igual a false. Certo. Então agora eu vou pedir para você ir no começo do código, por favor. Uma coisa que eu falei que eu ia explicar depois. Então, nessa linha 9 tem tipo uma configuração geral do seu Markdown, mais no sentido dos chunks, que seria uma das perguntas do Joselito. Então, aí está escrito echo igual a verdadeiro. Eu vou pedir para onde está escrito true, você escrever vírgula. E aí, eu vou pedir para você escrever echo igual a verdadeiro. Certo. E eu vou pedir agora para você rodar o arquivo de novo, e aí vou responder a segunda pergunta do Joselito. Bom, então a gente tem quantos chunks? Tem 4? Se eu não estou errado. Tinha 2 e a gente criou mais 2? Isso. Então vamos ver a diferença agora no que está na parte direita. O summary cars continua sendo igual. Depois o segundo chunk está associado com o gráfico, então ele apresenta o gráfico, mas sem o código. O terceiro chunk, ele está mostrando o quê? Ele mostra de novo o código e a saída. E o chunk número 4, ele está mostrando somente o resultado. Então, deu para entender mais ou menos que o que estava nas primeiras linhas é a configuração geral do documento, mas você pode também mudar a configuração de cada chunk individualmente. Ou seja, eu poderia, a princípio, deletar onde está escrito falso, nesse chunk da linha 26, da linha 40, e fazer isso de uma vez só, configuração geral, ou eu posso ter uma configuração geral, e se eu quiser modificar um determinado chunk, é o que está escrito na linha 26 e na linha 40. Deu para entender mais ou menos a diferença da configuração geral para uma configuração, vou falar de local, talvez, vou falar assim, talvez pensando na matemática. O primeiro chunk que está na parte de cima é o global, é o geral. E aqueles chunks individuais ou locais é o que foi modificado escrevendo a palavra eco igual a falso. Deu para mais ou menos entender a diferença do geral e do específico? Deu sim. Alguém tem alguma dúvida? José Ailton, tem alguma dúvida? Professor, então no caso ficaria assim, é como se fosse um chunk mestre, o primeiro, mas, por exemplo, se eu quisesse que aparecer, no caso aquela configuração, ele não aparece o código. Caso eu quisesse que aparecesse o código, eu posso fazer individualmente. Isso, Ok, obrigado, professor. de nada. Pessoal, mais alguma dúvida com essa parte do chunk, do geral e do específico, ou do global e do local? Bom. Certo. Você tem alguma pergunta, Gustavo? Vou passar a bola para você agora. Não, acho que foi bem explicado, sim. Tá tudo tranquilo. Tá. Bom, aí vou. Eu não sei, tô agora na dúvida com o seguinte. E aí,
Eu gostaria que o Gustavo ele me dê alguma sugestão. Bom, agora a gente pode fazer duas coisas. Eu posso escolher uma outra pessoa e mais ou menos continuar nesse esquema que a gente está fazendo agora. É a primeira opção. A segunda opção, o Gustavo pode ser o nosso colaborador nesse sentido. Segunda opção. Terceira opção, eu mostro do meu computador e eu vou fazendo as coisas aqui no meu computador e vocês vão fazendo no computador de vocês. Qual dessa alternativa vocês preferem? Eu faço, eu explico e o Gustavo vai escrevendo, ou eu escolho um outro aluno para fazer o que o Gustavo estava fazendo agora, no sentido de eu falar alguma coisa, ele faz, vai mostrando e qualquer dúvida vocês vão perguntando. O que vocês preferem? Vamos fazer uma votação rápida. Olha, eu acho bacana outras pessoas participarem também, mas se eles quiserem que eu continue aqui, eu Certo. posso continuar. Ah, o Quem é Gustavo o está dando. voluntário para continuar também? Pode ser. O negócio do voluntário eu acho legal pelo seguinte, porque, assim, não adianta nada, bom, na minha opinião também, aí vocês podem não concordar, não adianta nada eu fazer as coisas e vou explicando, tá, legal, eu vou confirmar o que eu já sei, mas na hora que vocês estão fazendo, tipo o que o Gustavo estava mostrando agora pra gente, eu acho que ele não vai esquecer mais tudo que ele fez até agora, até o momento, supondo que tem alguma coisa que ele nunca tinha feito na vida. Então, nesse sentido, eu acho legal ter aquela interatividade. Agora, se vocês ficam com vergonha ou vocês acham que vai dar tudo errado, o que é mentira, eu posso fazer no meu computador também. Mas eu acho que seria legal uma outra pessoa apresentar. Então, eu concordo com o Gustavo nesse sentido. Tem algum voluntário, voluntária? Vamos lá, pessoal. Débora? Vou escolher alguém então. Débora, Núbia, Antônio. Bom, alguém de vocês está aí presente ou só está a tela? Christian, talvez o Gustavo pode continuar, o pessoal está gostando. E aí, em qualquer momento, alguém pode falar, eu troco. Talvez até eles se prepararem. Tá. Eu não sei se vai acontecer isso, mas tudo bem. Tá bom. Então vamos continuar. A conexão tá caindo. Vi o seu nome, tá bom. Não tem problema. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para o Gustavo deletar tudo que está escrito nesse markdown, no caso. Bom, quando eu estou falando tudo, desculpa, é da parte, isso, da linha. Vamos deixar da linha 12 para baixo, você pode deletar, por favor? Eu vou aproveitar essa linha, as linhas anteriores. Beleza, então eu vou pedir para você deletar do seu código a linha. Aí eu não sei se você quer, não sei se vale a pena criar um novo, mas enfim, o que eu quero mostrar basicamente é o seguinte: você pode deletar a linha 2, 3 e 4 do seu arquivo, por favor? Certo. Aí não sei se tem que precisar. Pode deletar esse espaço da linha 2, que eu não sei se precisaria, mas vou fazer assim. Você pode rodar o arquivo de novo? Bom, ele tá em branco, certo? Faz sentido. Pedi para o Gustavo deletar o título, o autor e a data. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o Gustavo, já que ele está sendo um nosso voluntário de forma obrigatória. Muito obrigado, Gustavo. Vou pedir para o Gustavo criar um chunk na linha 9, por favor. Aí você faz um resumo desse banco de dados chamado Pressure, por favor. Aí você roda o arquivo de novo. Bom, se vocês olharem esse arquivo, acho que ele não está com cara de relatório, que o que o relatório geralmente tem? O título do trabalho, tem o autor que fez um relatório e às vezes tem a data também, aí depende do que cada pessoa quer escrever como relatório.
Então, eu vou pedir para o Gustavo escrever agora o autor nessa linha 2, ele voltar com essas informações. Aí, no caso, o título, o autor. Então, o que a gente está fazendo é mais ou menos o que eu tinha comentado com a Betsabe. A gente está começando do zero, embora esse código que está na linha 6, 7 e 8 a gente manteve. Depois eu explico por que que a gente manteve. A data você até poderia deixar em branco, se for o caso. Mas se quiser colocar uma data também não tem problema. Oh, bom, quando eu falo deixar em branco, no sentido de você pode escrever date, 2 pontos, entre aspas, e aí você não escreve nada. Aí ficaria a data em branco, no caso, sem data. Aí você pode rodar de novo. Bom, aí falta o título, desculpa. Pronto, agora o título tem menos palavras, que o Gustavo já está ficando cansado, mas tudo bem. Pode rodar o arquivo, por favor? Eu vou explicar mais algumas coisas. Certo? Então aí tem um título, tem um autor, a data no caso fica em branca, o arquivo de saída é HTML e foi gerado um relatório em que tem um resumo desse banco de dados chamado Pressure, que tem 2 variáveis. Então eu vou pedir para o Gustavo agora deixar aquele chunk mais para baixo, um que está na linha 12. Você pode... Isso. E aí eu vou pedir para o Gustavo fazer o seguinte, por favor. Você escrever um hashtag, aí você pula uma linha, você escrever 2, pula uma linha, escrever 3. E aí vou pedir para você, por favor, escrever uma palavra em cada hashtag. Pode ser a mesma palavra se você quiser, Marquidão, Gustavo, UFPE, Vai Corinthians, qualquer coisa que você quiser, certo? E aí vou pedir para o Gustavo rodar o arquivo de novo, por favor. Então, o que que significa isso? Vocês perceberam que o título foi ficando maior para menor. Aí seria, se a gente pensar, por exemplo, num artigo, o que está na linha 12 seria a seção, o que está na linha 14 é a subseção e o que está na linha 16 é a subsubseção. Agora, eu vou pedir mais uma coisa para o Gustavo. Você pode clicar na engrenagem, por favor? Desculpa, naquele Kinit, mas sem a bolinha, o que está um pouco mais para a direita, que tem, não, onde está escrito Kinit, tem um tipo uma seta, eu não sei se é seta isso, aquele negocinho que está aí. Então a gente vai ir até, não, desculpa, é aquele, como é que chama aquele negocinho, tipo aquele triângulo invertido, como é que você chamaria isso, Gustavo? Uma seta, um triângulo invertido? Ah, eu acho que é uma seta, né? Tá. Esse daqui, ó. Isso. Então, Assim. então eu quero que você clique, na verdade, na seta que está associada com a engrenagem. E aí eu quero que você clique em Output Options, o que está na última linha, por favor. Bom, o que está escrito aí? Está escrito o formato de saída, HTML, depois aí eu quero que você clique onde está escrito Include Table of Contents, que você selecione, e depois também onde está escrito na parte de baixo, Number Section Heading. Bom, até aí, só isso. Aí depois OK. E eu quero agora que você rode o arquivo de novo, por favor. Aí você vai ver a diferença. Bom, todo mundo vai ver a diferença, que eu quero dizer. Vocês perceberam que ele gerou uma tabela de conteúdos, ficou em azul claro, e os títulos, eles ficaram com um número, no caso, título, ou a seção 1, seção 1.1, seção 1.1.1. Tudo bem? Então, vocês percebem que na hora que a gente vai escrevendo mais hashtag, o título vai ficando menor, ou o tamanho vai ficando menor. Mas isso é pensando na ideia de um artigo, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, na seção 1 tem a introdução, depois tem a parte de descrição do problema, depois tem a metodologia, etc, etc, etc. Tudo bem com isso, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Perguntas, comentários? Professor, Diga.
cortou bastante aqui. Teria como repetir essa última passagem? Lá, quando você falou de apertar, de clicar em Kinect. Claro, sem problema. Aí daí travou. Tá bom, sem problema. Você faz de novo, por favor, Gustavo? Então ele clicou aí naquela setinha da engrenagem, depois ele foi até a última linha, onde estava escrito Output Options. Bom, você pode, bom, eu não sei se a palavra existe, mas desselecionar, acho que essa palavra não existe, mas tudo bem. Até aí tudo bem, Edson? Sim. Tá, então o que o Gustavo fez foi clicar em Include Table of Contents, e depois ele clicou em Number Section Heading. Certo. Acrescentou o primeiro e o último, né? Isso. O que faz o primeiro? Ele inclui a tabela de conteúdos, no caso. E o que faz o último, ele coloca um número para cada seção. Okay. Por exemplo, o que está na linha 15 vai ser a seção 1, o que está na linha 17 vai ser 1.1, o que está na linha 19 vai ser 1.1.1. Certo? Ok. Obrigado, professor. De nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, o que eu vou pedir para o Gustavo? Você pode abrir algum site da internet, qualquer um, para pegar um texto? Posso? Sei lá, um jornal, algum texto do Facebook, do Twitter, o Instagram, o que você quiser. Uhum. Só para pegar um texto, seja em português, inglês, espanhol ou qualquer outra língua. Você pode selecionar um parágrafo desse jornal, qualquer um? Posso. Para Deixa copiar eu e ver colar, na aqui. verdade. Vamos ver aqui um bom. Qual tema vocês preferem? Alguma preferência? O Copa América. Copa América? Argentina ou Tá. Brasil? Quem que vai ser campeão? Neymar ou Messi? Deixa eu pegar então aqui outro site. Que esse daqui deve ter um... Mas se quiser pegar um outro também, pode pegar. Tipo, teve sei lá, alguma coisa aí no BBB, ou na novela das 8, ou... Só um momentinho. O presidente que foi morto também, acho que foi da Haiti. Sim. Aí vai ficar muito triste, né? Bom, então pode pegar uma notícia boa, por exemplo, todo mundo foi vacinado aqui no Brasil, ou pelo menos 80%. Uma notícia boa, mas não é verdadeira, mas tudo bem. Precisa ser um texto inteiro ou pode ser uns 2 parágrafos assim? Umas 2 linhas, 3 linhas. Tá bom. É para você não ter que escrever, porque você poderia ter digitado alguma coisa, mas só para... Aí joga onde? Na linha 16. Tá. Bom, você pode copiar também depois na linha 22 e depois na linha... Certo. Então, basicamente, o que eu estou pedindo para o Gustavo a gente está fazendo conta que está fazendo um relatório, ou seja, você na primeira parte escreve a introdução, você vai descrever seu problema, qual que é o seu modelo, o que tem de novo e tudo mais. Na segunda parte, talvez, você vai falar dos dados, e na terceira, talvez, você vai apresentar já os resultados do seu modelo, ajuste, gráficos, etc, etc, etc. Você pode rodar de novo, por favor? Ô, Christian, eu vou precisar me ausentar por um minutinho porque estão batendo aqui na minha porta. Já volto, tá? Tá, bom. É coisa rápida. Tranquilo. Aí estou acompanhando aí o comentário da Núbia, do Jonathan. Acho que isso aí sempre tem. Chileno também, certo? Não é só questão do brasileiro ou colombiano. Chileno também tem muito aí que fica fazendo coisa errada em outros lugares do mundo, mas isso aí não quer dizer que por uns poucos é todo mundo ruim, ou todo mundo é ladrão, ou todo mundo sem vergonha. Mas
Acho que isso faz parte da nossa vida. Pessoal, alguma dúvida enquanto o Gustavo volta? Vou falar mal do Gustavo? Aí todo mundo vai ficar animado, certo? Mentira. Pessoal, alguma dúvida? Pergunta, comentário? Enquanto não, tá tranquilo, de boa. Professor, Diga. inicialmente a gente tinha visto ali um secundário que você poderia gerar arquivos, por exemplo, como o Beamer, o PowerPoint e tal, enquanto você vai escrevendo aqui em HTML. Uhum, é. Ele abre um segundo arquivo mesmo no Markdown, né? Se você quiser criar uma apresentação no Isso. Markdown, Eu aí seria posso estar abrir... copiando aqui, eu estou fazendo, por exemplo, um formato de um paper, né? De um relatório. E aí, se eu quiser fazer esse relatório em formato de Beamer, eu tenho que reescrever ele no formato de Beamer ou posso salvar ele para virar um Beamer? Como que funciona a dinâmica? Em geral vai ser o mesmo arquivo, embora tenha algumas pequenas diferenças. Em que sentido? Que no caso de uma apresentação do Beamer... Gustavo, você voltou? Voltei. Beleza. Então aí teve uma pergunta relacionada com a apresentação. Se para criar uma apresentação, o que modificaria do texto que você fez agora? Então, eu vou responder a pergunta da seguinte forma: eu vou pedir para você clicar de novo naquela folha em branco, aí Markdown, depois vai ser a segunda linha, Presentation, e depois onde está escrito Beamer. Aí, ok. Bom, eu não vou pedir para o Gustavo rodar isso, mas o que está... Bom, na verdade, se a gente rodar isso, o que vai acontecer? Está escrito na linha 12, 2 hashtag. Isso quer dizer que esse vai ser a primeira página da minha apresentação. Você pode descer mais um pouco, por favor? Aí depois está escrito na linha 18, 2 hashtag, na linha 24, 2 hashtag, na linha 30, 3, desculpa, 2 hashtag. Então, cada vez que tiver, no caso do Beamer, cada vez que tiver 2 hashtags, você vai ter que... você está dizendo para o Markdown que você tem uma página diferente. Então, aí, aquela estrutura que estava no arquivo anterior, no sentido de ter um hashtag 2 ou 3, vai ser diferente. Mas tudo que está dentro do código vai se manter. Por exemplo, se você escreveu uma introdução, e aí você quer pular para a página 2, em que você tem o gráfico de dispersão, você vai copiar e colar o código. A única coisa que você tem que ter cuidado é que cada página ou cada slide é criado com 2 hashtags e um título, no caso. Deu para entender mais ou menos o que eu estava Sim, sim. comentando? Ficou... Uhum. Beleza. Então, acho que em geral é simples. É basicamente copiar e colar, mas tem que ter esse cuidado, que agora 2 hashtags, o Markdown, no caso do Beamer, está entendendo que é uma página diferente. Esse aí não sei se vai rodar no computador do Gustavo, porque ele estava com alguns problemas no PDF, mas se ele quiser tentar, talvez aí ficaria até mais simples para responder a sua pergunta. Bom, no caso de vocês, pessoal, mestrado, doutorado, eu acho que todo mundo tem instalado o LaTeX, provavelmente no seu computador, então vai ser tranquilo rodar esse arquivo. No caso do Gustavo, não sei, porque da outra vez ele estava com alguns problemas, mas Eu acho que parece... não rodou mesmo. Tá rodando ainda, mas... se você não instalou o LaTeX, não tem problema. Bom, para quem não usa o LaTeX, então... É estranho. Ah, bom, ele tá fazendo alguma coisa aí. Mas deu para entender a ideia. Você pode parar, Gustavo, porque eu acho que parece que vai ficar meio que no loop infinito. Aí você fecha o arquivo teste, por favor. Beleza, então em geral vai acabar sendo basicamente copiar e colar, o que é uma coisa boa, porque aí você pode ter um relatório ou um artigo e depois você quer apresentar isso num congresso nacional ou internacional, então você vai ter que fazer um resumo
daquele artigo, mas você já tem toda a estrutura pronta, no sentido do texto, das fórmulas, dos gráficos e tudo mais. Bom, a pergunta, para continuar com esse arquivo, você pode descer mais um pouco, Gustavo, por favor, no arquivo, isso, nesse arquivo Markdown. Então, agora a pergunta é para vocês, pessoal. Bom, o que o Gustavo fez, o que a gente viu até agora, está tentando gerar um relatório, tem título, tem nome, tem data, tem seção, tem um texto e tem uma análise do R, mas o que estaria faltando no relatório? O que a gente costuma escrever no relatório, no caso? Quando vocês fazem um relatório, o que o relatório tem? Além do que a gente já viu. Que se não tem nada, então a gente acabou o curso. Mas eu acho que tem mais coisas. Mas eu quero que venha de vocês. Diga. Christian, e se a gente quiser colocar uma figura, por exemplo, uma foto de fora, que não é criado pelo R, como que a gente faz? Certo, então aí já tem uma primeira coisa que a gente poderia tentar imaginar como fazer isso. Tudo bem, tem mais alguma coisa? Pessoal? Referência, certo? Joselito? A referência, professor. Referência, certo? Mais Sim, a gente alguma poderia coisa? colocar as referências também. Bom, então aí tem várias coisas aí que a gente pode fazer. Então, deixa eu ver aqui o negócio das figuras. Até onde eu sei, pelo menos, o R, ele aceita dois tipos de formatos. Um formato PNG, ou aceita dois tipos de fotos, pelo menos até onde eu conheço, PNG e JPEG. Então, eu vou escrever aqui no caso vou escrever aqui no chat, e eu vou pedir para o Gustavo copiar e colar, por favor. E aí depois eu vou pedir para o Gustavo também fazer o seguinte, se possível. Eu vou pedir para você procurar na internet isso aqui. Sei lá, talvez assim. Porque o que a gente está fazendo nessa linha 36? Ele está incluindo o gráfico que está no formato PNG, está dizendo eco igual a falso, ou seja, ele não vai apresentar esse código. Depois aí está escrito out.width, ou seja, ele vai gerar uma figura com 50% do tamanho real, mais ou menos. A figura vai ficar no meio, e além disso eu vou colocar um título nessa figura. Então, talvez aí o chunk que eu enviei, no caso, para o Gustavo, acaba sendo um pouco mais avançado, mas eu acho que, bom, aí se você tiver alguma dúvida também, a gente posso explicar melhor. Mas eu vou pedir para o Gustavo, você pode procurar essa imagem na internet, Kinichi underline, ou traço logo.png, porque aí eu acho que você vai encontrar, provavelmente no... Tá, eu já encontrei uma imagem aqui. Você pode colocar essa imagem na pasta onde onde você tem um arquivo, no caso RMD? Tá bom. Por favor. Aí, no caso, o nome tem que ser o mesmo que está escrito aí. Eu coloquei Kinichi underline logo, mas se quiser escrever só a palavra Kinichi, ou só a palavra logo, ou só a palavra, sei lá, qualquer palavra. Certo. Aí depois que você tiver isso pronto, aí você pode rodar o arquivo de novo. Ótimo. Tudo bem? Então vocês viram que dessa forma a gente consegue insertar uma figura. É basicamente o que está escrito na linha 37, esquecendo um pouco o que está dentro daquelas chaves, mas aí é escrever Kinit, que seria o pacote. Na verdade, aí a gente está fazendo que coisa? Está carregando o pacote Kinit e está chamando a função include underline graphics. Dentro dessa função, a gente escreve o nome da figura e com formato PNG, no caso seria Kinit underline logo.png. E dá para fazer isso também no JPEG. Até onde eu sei, não tem mais formatos para fazer isso, mas, de novo, posso estar errado. Talvez eu preciso
saber um pouco melhor isso, mas deu para entender? Betsabe, e eu acho que mais alguém perguntou também. Obrigada, Christian. De nada. Fantástico. Obrigada. Bom, aqui tem uma pergunta do José. É viável adotar o Markdown para todos os tipos de documento, apresentação, slide, artigos, monografias, tese, no sentido de não travar se houver muitas páginas ou outro problema? É possível, sim. Sim, é possível. Você pode fazer tudo no... você pode fazer tudo dentro do Markdown, no caso. E aí tem várias, eu vou escrever aqui alguns nomes, que, por exemplo, se eu quiser escrever um livro, eu não vou fazer aqui no Markdown diretamente do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Tem um outro pacote que está muito relacionado com o Markdown, que é chamado Bookdown. Então, nesse Bookdown, a ideia é justamente você escrever um livro, no sentido de ter vários capítulos, e aí você pode ter, por exemplo, no capítulo 1, vai ser um arquivo .rmd. No capítulo 2, você tem um arquivo RMD. No capítulo 1, você fez uma revisão bibliográfica. No capítulo 2, você falou do seu modelo. No capítulo 3, você vai fazer uma análise de um conjunto de dados, por exemplo. Então, aí você, no capítulo 1 e 2, talvez seria texto, fórmulas, que é uma coisa interessante também no relatório. E no capítulo 3, você teria análise estatística, que seria o arquivo Markdown que a gente fez até agora, no sentido de, por exemplo, o que está escrito na linha 32. Que tem um pouco de texto e tem uma função do R que está fazendo uma determinada análise. Mas para projetos maiores, tipo uma dissertação, um livro, a minha recomendação é você aprender o Bookdown, basicamente. Mas se for um projeto pequeno, um relatório, estou falando assim, um relatório no sentido de uma disciplina, que geralmente o que tem uma disciplina, tem um texto, tem algumas fórmulas, tem uma figura, tem uma análise descritiva, tem algum modelo que foi ajustado e tem as referências no final. Certo? Então, não é tão assim, um projeto pequeno nesse sentido, um relatório. Então, eu recomendaria fazer no Markdown. Mas se for um projeto grande, tipo um livro, dissertação, monografia, eu recomendaria fazer no Bookdown. No caso do artigo, tem um pacote do R que você consegue basicamente pegar a estrutura de um artigo com todo o conhecimento do Markdown. Aí o nome do pacote é chamado assim. Nesse pacote chamado Articles, ele tem vários formatos, vários templates de vários jornais da estatística, em que a gente pode pegar esse formato, esse template e preencher com base na informação que a gente tem. Por exemplo, de novo, introdução, metodologia, análise descritiva, ajuste de modelos e por aí vai. Então, aí tem um outro pacote que eu acho melhor para pensar na ideia de artigo, que é um projeto talvez, vamos falar talvez que é um projeto muito maior que um relatório, dependendo do relatório pode ser praticamente a mesma coisa que um artigo, então, a princípio, você poderia trabalhar nesse sentido. Agora, o negócio do Articles, eu acho legal, talvez, para fazer questão de referências, porque, bom, enfim, eu acho que, na verdade, a questão das referências, que foi uma das outras perguntas, a gente tem como fazer, vou mostrar também como fazer isso, de citar referências. Na questão de mexer o tamanho da foto, é mais ou menos o que está escrito aí nessa linha 36, aí no caso está escrito out.width, mas aí no caso, você pode deletar essa parte, por favor, Gustavo, para responder a pergunta da Débora. Então eu vou pedir para você escrever, você escreve uma vírgula, por favor, antes de fig. E aí, isso aí você vai escrever fig ponto, e aí tem várias coisas, por exemplo, altura. Então você pode escolher a altura. Não, aí no caso seria a altura do inglês, no caso que é height. Aí seria o comprimento, aí se for isso, aí seria a altura, vamos supor a altura 10, que eu acho que são 10 polegadas. E aí você escrever vírgula, por favor, e vamos aproveitar de mexer com mais uma coisa, fig ponto,
fig.w. Isso, ele vai mexer com o comprimento. Vamos supor comprimento de 8. Vai ficar muito bom, mas é só para mostrar um exemplo. Aí você roda de novo o arquivo. Aí a gente vai mexer no tamanho da figura. Acho que é polegadas o número que está escrito aí. 10 polegadas, 8 polegadas. Certo? Bom, então se a gente consegue mexer na questão da figura. Deixa eu ver, tinha mais perguntas, mas como numerar as figuras? Certo. Aqui no caso do arquivo HTML, ele não gera figura numerada, mas se a gente rodar o arquivo no PDF, ele vai gerar a figura numerada, no caso. Só escrevendo fig.cap, ele já começa a numerar as figuras na hora que a gente apresenta o relatório. Eu até posso tentar mostrar depois aí para vocês. Tudo bem? Aí vocês perguntando das referências, eu estou esquecendo das referências, mas antes de falar das referências, eu vou pedir para o Gustavo escrever aqui o seguinte, dentro do Markdown, nas linhas seguintes. Vou colocar aqui no chat, que eu acho mais fácil. Você pode acrescentar isso no relatório, por favor? Acrescentei já. Certo. Você pode acrescentar mais duas coisas que eu vou aproveitar de passar aí. Uhum. Isso aí. E eu vou pedir para também acrescentar mais uma parte, por favor. Depois... Acho que é só isso, por enquanto. Aí depois eu não posso esquecer das referências, que ainda não falei como fazer isso. Mas... Você pode rodar esse arquivo e depois a gente discute sobre o que está fazendo tudo isso. Bom, então aí onde está escrito fórmulas, na seção 1.2, eu coloquei um cifrão e um segundo, um dólar, como é que chama isso? Um dólar, acho que é. Então aí a gente acrescenta uma fórmula, mas essa fórmula é uma fórmula que está dentro do texto, não é uma equação. Acho que depois eu mostro como fazer isso, o negócio da equação. Agora, o que está escrito depois, está escrito assim: a seguir um gráfico de dispersão dos nossos dados, veja a figura ref scatterplot. E essa palavra scatterplot, ele está escrito dentro da linha 46, mais ou menos, que está escrito 2 hashtag label scatterplot. Então seria tipo a mesma coisa que a gente faz no LaTeX, no sentido de label para etiquetar e ref para fazer a referência. Mas quando a gente roda o arquivo como é que chama? No HTML, como formato de saída, ele não mostra o número da figura. Mas quando você roda ele no PDF, ele mostra. Vai falar, por exemplo, figura 1. E vai colocar também um título na figura. Então, se você descer um pouco na figura, aí está escrito o título do meu gráfico. Então, esse título do meu gráfico é o que está associado com a opção fig.cap. Ou seja, eu estou fazendo um gráfico de dispersão, eu estou colocando um label, uma etiqueta, e eu estou fazendo referência dessa figura também, que está na linha 44, mais ou menos. Tudo bem com isso? Deu para entender mais ou menos a ideia de como é que a gente cria uma figura, escreve um título, e consegue fazer referência dessa figura? Para quem estiver rodando no PDF, ou para quem tiver o LaTeX instalado, vocês vão rodar o arquivo no PDF e vai aparecer o número da figura, se tudo estiver certo. Pelo menos no meu deu certo, mas depois aí qualquer coisa a gente pode trocar uma ideia também nesse sentido. E o que tem depois, nessas linhas 54, 55, é para a gente ter uma regressão linear simples
E tem também aqui uma tabela, que seria, por exemplo, se a gente estiver apresentando um relatório, no sentido das estimativas, o erro padrão, o t-valor, o p-valor. E o que eu acho, na verdade, muito legal é que é o que está na linha 61, ou seja, a gente consegue misturar código de LaTeX, no caso o ID hat, ou seja, um chapéu bem grande, sobre a palavra ozono, e depois, onde ficou escrito teta 1 com chave, teta 2, a gente está colocando um sinal, tipo, eu vou escrever essa parte aqui, que eu acho que talvez aí estou indo muito rápido. Deixa eu voltar aqui com mais calma. Então, eu vou colocar aqui no chat só para saber o que eu estou explicando, que talvez... O que está escrito, o que eu escrevi agora no chat é o seguinte, eu estou dizendo, pegue o valor de θ, o primeiro elemento, e me mostre. O que estou escrevendo isso entre crases, uma no começo, uma no final, e estou escrevendo também a letra R, ou seja, eu estou dizendo que ele faça essa conta que está associado com o código R, no caso, que é pegar um elemento do vetor θ que tem dois números, que é o que foi escrito na linha 55. Então, não sei se deu para entender alguma coisa, ou melhor, volto e tento explicar tudo de novo. Vocês podem dar um retorno, por favor, que talvez essa parte aí foi muito rápido e não é tão simples. Pessoal, uma dúvida? Não sei se consegui explicar, eu acabei atrapalhando as coisas, enrolando tudo. Bom, vou perguntar por enquanto para o Gustavo. Deu para entender alguma coisa, Gustavo? Deu para entender, sim. É basicamente você fez um comando aqui para ele gerar o resultado nessa linha de acordo com o que você escreveu aqui no chunk, né? Isso. Então, aí na linha 54, eu estou ajustando o modelo linear. Na linha 55, eu estou pegando os coeficientes do modelo linear, que no caso são dois, porque a gente tem uma regressão linear simples. E estou dizendo que pegue esses coeficientes com 3 casas decimais, que seria o que está na linha 55, e salve isso com o nome θ, no caso. O que está na linha 56 é mais como se fosse um jeito esperto de você conseguir gerar uma tabela do jeito mais ou menos legal, que é pegar essa função coef summary, ou seja, ele vai pegar a tabela inteira, na verdade, do ajuste, e vai salvar isso na variável chamada beta s. E o que está na linha 57, estou pegando o pacote Kinit, em particular a função cable, que é para gerar tabelas. O objeto é beta s, que seria a tabela que tem as estimativas, o erro padrão, t-valor e p-valor. E onde está escrito caption, estou dizendo label, ou seja, estou colocando uma etiqueta, um nome, para depois poder referenciar essa tabela. Qual que é o título da tabela? Ajuste de um ml para os dados Air Quality, qualidade do ar. Tudo bem com isso? Ficou um pouco mais claro ou ainda não está muito claro? Se não tiver muito claro, pessoal, por favor, pergunte, porque eu acho que isso acaba sendo importante. Principalmente o que está na linha 61. Por que isso aí é legal? Porque o que a gente fez? A gente ajustou o modelo linear na linha 54, com duas variáveis, ozono e vento. Mas se eu tiver um outro modelo linear, estou supondo nesse caso uma regressão linear simples, eu posso rodar o código tudo de novo, mas eu vou tocar somente o banco de dados. Vamos supor que eu trabalho com um conjunto de dados pressure, que era temperatura e pressão. É só trocar o nome das variáveis, o nome do banco de dados, mas a estrutura para gerar a tabela, gerar as estimativas do meu modelo vai ser exatamente a mesma. Ou seja, se eu passar esse código para uma outra pessoa, a pessoa consegue rodar isso em casa com um conjunto de dados do interesse dele ou dela, quando a gente tiver uma regressão linear simples. Agora, se a gente tiver uma regressão linear múltipla, é basicamente a mesma ideia, só que tem que acrescentar alguns termos, no caso, θ1, θ2, θ3, 4, 5, depende um pouco do modelo. Pessoal, mais alguma dúvida? Últimos 5 minutos, apresentando o pacote de vacina no arquibanco, verifiquei.
Pode ser. Bom, o que está faltando aqui? Eu vou... Professor, Diga. uma pergunta. A gente está usando a LaTeX. Se eu precisasse de um pacote de LaTeX específico, tem como eu importar para o Markdown? Tem, mas eu não lembro como fazer isso, na verdade. Mas é o que a gente deveria escrever nas últimas linhas de código. Mas agora de cabeça não lembro. Mas depois aí eu posso passar aí o detalhe. Ok. Tá, eu vou pedir para o Gustavo copiar e colar uma última coisa aqui. E aí vou falar onde que ele tem que copiar. Bom, na verdade é copiar na parte de cima. Onde seria? Aí eu coloquei um texto no chat. Aí na parte de cima, onde está escrito, acho que nas primeiras 5 linhas, mais ou menos. É na linha, depois da linha 8. Aí você pode copiar essa parte, por favor. Então, o que está escrito aí nessa linha 9, 10, 11 e 12, bom, primeiro está falando um pouco do tamanho da fonte, segundo está falando do espaçamento de cada linha, terceiro está falando da geometria, o que está na linha 11, basicamente para você mudar as margens esquerda, direita, cima e embaixo, que é a mesma coisa que a gente usa no LaTeX. E depois, talvez, voltando à pergunta do como é que eu faço o negócio das referências, onde está escrito bibliography, referências.bib. Então, assim, eu vou conseguir fazer as referências. Mas aí, eu vou pedir para o Gustavo fazer o seguinte. Você pode, dentro do... Você pode criar um arquivo novo do R, no caso, um script. Legal. Então, eu vou pedir para você... Bom, eu acho que isso aqui, pelo menos para o Gustavo, deve ser novo. Eu acho que ele nunca fez. Tomara que seja verdade, porque assim vai ter coisa nova. Então, eu vou pedir para você copiar e colar o que eu coloquei agora no chat, por favor. E eu vou pedir para você o seguinte: eu quero que você salve esse arquivo com o nome referências.bib. Aí você vai clicar em salvar. Aí provavelmente ele vai perguntar: tem certeza que você está tocando o formato? Sim. Pronto. Então agora, bom, no caso do Gustavo, isso aí deve ser novo para o pessoal que trabalha no LaTeX, eu acho que está acostumado com fazer isso. Tem um arquivo BIB, que aí você coloca as referências, os livros, artigos, dissertação, tese, alguma coisa da internet que você pegou, manual, etc. Então, assim, você tem um arquivo BIB, aí você consegue pegar as referências, mas para você poder citar uma referência que está dentro do seu arquivo, eu vou pedir para o Gustavo acrescentar o seguinte na última linha do código, para ver qual que é o resultado. Aí você pode acrescentar essa última linha no código do Markdown, desculpa, o que estava na esquerda. E é assim que a gente vai fazer citação de artigos, livros e tudo mais. Onde que é para incluir essa parte? Na última linha do relatório. Tá bom. Pode ser em qualquer lugar, mas vou fazer na última linha para tentar manter uma certa ordem. E aí você roda o arquivo de novo, por favor. Então ele deveria citar. Aí tem duas formas de fazer a mesma coisa. Então se você vai para o final, olha aí na parte da citação. Podemos usar Wickham 2016 ou Wickham 2016. Aí está escrito de duas formas, com parêntese ou sem parêntese. O primeiro é com um ano, que está em parênteses. O segundo é o autor, o ano, com separação de vírgula, e entre parênteses ficou essa referência. E depois ele escreve, no caso, Whitham, Hadley, 2016, ggplot 2, que aí seria o livro. Então, o que talvez você poderia acrescentar
você poderia acrescentar depois na linha 68 um hashtag e a palavra referências. E aí você rodar de novo, só para que fique com o título, no caso, o negócio das referências. Aí tem que separar, tem que pular uma linha, senão acho que ele não vai reconhecer. Acho que é isso. Certo, então ele está citando uma referência. A referência você pode citar em qualquer lugar do texto. Eu só pedi para o Gustavo fazer no final para tentar manter uma certa ordem, embora o documento tenha várias coisas. E basicamente é isso. Alguma dúvida, pessoal? Perguntas? Gustavo, você tem alguma pergunta? Não, por enquanto não, Christian. Eu realmente não conhecia essa parte de colocar referências, então achei bacana. Legal. Bom, já que não tem pergunta, se vou... Professor, tem uma pergunta no chat. Qual a pergunta? Da Alessandra. Repetir onde devo incluir font size. Tá. Você pode repetir essa parte, por favor, Gustavo? Onde que copia e cola o font size, line thread, geometry bottom, tudo isso? É na parte de cima. Bom, na parte de cima, que eu quero dizer nessa linha 9, 10, 11 e 12. Beleza. Certo. Tem uma coisa também que eu acho legal, que eu não sei se todo mundo sabe, mas vou pedir para o Gustavo copiar e colar aqui o seguinte, que eu acho que é muito bom para pegar as referências do LaTeX direto. Bom, no caso do Gustavo, ele já tem instalado o ggplot 2, por isso que eu estou... Você pode escrever na última linha, um pouco antes de referências, na verdade? E aí você roda de novo. Então, acho que esse é um jeito legal para você pegar a referência de um pacote do R, no caso. Então, aí se você copia e cola onde está escrito arroba, book, abre e fecha, chave, tudo isso, a gente consegue... bom, deixa eu ver. Basicamente, o que o Gustavo copiou e colou, na verdade, o que o Gustavo copiou e colou do referências.bib é o que estava escrito aí. Arroba book, autor, título, publicação, ano, ICBN e URL. Eu acho que é mais ou menos isso, embora talvez não tenha toda essa informação. Mas o que eu quero dizer para você é que você consegue pegar a citação de um determinado pacote do R e já tem um formato pronto para o LaTeX, sem você ter que escrever nada e pensar em nada, o que no sentido de, é um livro, é um artigo, não, ele já fala para você, é um livro, é uma publicação, é um manual, então a formatação já vai ficar pronta para o LaTeX, então você copiar e colar no arquivo BIB e tranquilo. Agora, eu acredito que isso funciona para um pacote que você tenha instalado, que se tiver um pacote novo, eu acho que não vai dar certo. Bom, tem mais algumas coisas que eu acho importantes, eu acho legal comentar. Faz o seguinte, Gustavo, você pode criar um chunk, e aí você carrega o pacote ggplot2. Aí você pode carregar o pacote. Isso, library ggplot2. Certo, aí você roda tudo de novo. Que eu quero ver uma coisa aí, como é que fica no seu computador, e aí eu vou acrescentar mais alguns comentários.
Aqui no caso do ggplot2, ele não tem nenhuma mensagem, porque às vezes você carrega um pacote e ele apresenta uma mensagem, tipo um warning, apresenta alguma coisa que ele apresenta sei lá, alguma informação dos autores, que isso é uma coisa que nem sempre a gente vai precisar, ou eu acho que não é uma coisa muito útil. Então, eu vou pedir para o Gustavo copiar e colar o seguinte, e aí vou explicar o que significa cada pedaço. Então, vou colocar aqui no chat mais um código. E aí vou pedir para copiar e colar na primeira parte do código. E aí vou explicar o que significava cada coisa. Isso aí é deletar isso e isso. Bom, então o que está escrito nessas linhas, começando pela linha 16, eval igual a true, quer dizer, você vai avaliar todos os chunks que tem no seu documento. Por quê? Porque vamos supor, no caso da Betsabe, ou talvez no caso de vocês, futuros professores universitários. Bom, se vocês quiserem também. Mas, quando você está fazendo uma prova, você poderia, por exemplo, apresentar para um aluno, falar assim, bom, o que faz o que faz a função a seguir? Sei lá, plot, pressure. E aí o aluno vai responder, eu acho que aqui ele vai fazer um gráfico de dispersão das minhas variáveis. Então, você pode colocar tipo o código, mas sem ter a resposta do código. Assim, o aluno vai responder o que aquele código R faz, supondo que uma prova do R, no caso. Então, eval igual a true, ele avalia cada chunk. Mas se eval for igual a falso, eu acho que aí a gente pode ir testando aos poucos. Então, você pode trocar o verdadeiro por falso, por favor? Então, aí, o que deveria acontecer? Ele não deveria rodar nenhum dos chunks, onde a gente fez código R, no caso. Aí você roda tudo de novo, por favor. Deu algum erro aqui. Deixa eu conferir. Está dizendo que o teta não foi encontrado, mas... tá, é porque... É que, na verdade, aí, o código que estava na linha 64, 65, 66, ele não vai rodar, porque eu estou dizendo que todos os chunks são falsos. E, na verdade, que ele não vai avaliar nenhum chunk. Então, vou pedir para trocar. Você pode acrescentar isso na linha 63, vírgula... seria eval igual a verdadeiro. Eu acho que aí deveria rodar. Aí você roda tudo de novo, por favor. Então, o que ele fez agora? Ele rodou praticamente um chunk, que foi aquele que está na linha 63, mas o resto dos chunks, ele só está apresentando o código, mas não está fazendo nada. Por exemplo, onde estava escrito citation ggplot2, ele só escreveu o código, mas ele não avaliou esse código. Por quê? Porque a gente, bem no começo da configuração, falou assim, eval igual a falso, ou seja, não avalie nenhum chunk. O que está na linha 17, eco igual a verdadeiro ou falso, eu acho que isso aí já está mais ou menos claro para vocês, no sentido que se eco é igual a verdadeiro, ele vai mostrar o código e a saída. Se eco for igual a falso, ele vai mostrar somente a saída, não vai apresentar o código. O que está nessa linha 18, cacheo, não sei como é que pronuncia isso, igual a verdadeiro, é uma coisa, na verdade, que eu descobri ontem, até agora eu não testei muitas vezes, na verdade eu nem testei, então não sei se é tão verdadeiro o que está escrito aí, mas o que estava explicado, esse cachê igual a verdadeiro, significa que ele vai rodar o arquivo e é como se ele, na primeira rodada, na primeira vez que a gente roda o arquivo Markdown, ele vai rodar e vai fazer um monte de coisa, por exemplo, gráfico, ajuste de modelo, salvar vetores e tudo mais. Mas a segunda vez que a gente roda o arquivo, se fica escrito cachê igual a verdadeiro, ele vai pegar tipo aqueles resultados e ele não vai rodar tudo de novo. Então, isso quer dizer que seu documento Markdown, se a primeira vez que rodar demorou 30 segundos, a segunda vez ele deveria demorar 15 segundos, porque ele não vai rodar tudo de novo. O que já foi, tudo que foi código R,
Ele não vai, ele já tem salvo aqueles resultados, então ele não vai fazer tudo de novo. Então você vai ganhar um tempo. Eu acho que talvez isso seria legal quando a gente tem uma ideia de simulação em que você fez uma simulação com, sei lá, 1000 vezes e aí você está querendo acrescentar mais 1000, sei lá, talvez alguma coisa nesse sentido poderia fazer. Depois, onde está escrito comment, se vocês percebem, esse comment quer dizer que, bom, você pode ir onde está essa tabela que você está mostrando na parte direita, um pouco para cima. Desculpa, na parte direita. No arquivo, esse aí. Então, não vai mostrar. Então, bom, esse comment eu vou explicar daqui a pouco. O error igual a true quer dizer que ele vai rodar o código, embora ele pode estar errado. Vamos supor que você escreveu o plot de algum conjunto de dados e você esqueceu de escrever o parêntese no final do código, então ele vai rodar o código, ele não vai mostrar o gráfico porque está faltando um parêntese no final, mas mesmo assim ele vai rodar tudo que estiver certo no código R. Então ele vai aparecer uma mensagem de erro. Vai gerar o relatório e vai falar assim, o chunk 1, o resultado é esse. O 2 é esse aqui. O 3 está errado. Por quê? Porque você esqueceu um parêntese. Então quando a gente escreve error igual a true, ele roda o código embora ele possa ter erros de digitação. Que isso acontece bastante. A gente esquece uma vírgula, a gente escreve uma letra maiúscula sendo que era minúscula, ou a gente esqueceu um parênteses, e por aí vai. As últimas duas opções de message warning é o que eu estava comentando no sentido que, às vezes, quando você carrega um pacote, ele sempre aparece uma mensagem. Por exemplo, o autor desse pacote foi tal, foi criado aqui, e um monte de coisas que eu acho que não precisa fazer, ou a gente não precisa ver, na verdade, quando você está apresentando um relatório para alguém. Mesma coisa do warning. Quando você faz várias coisas no R, às vezes aparece uma mensagem de warning, que é tipo uma advertência, não é um erro no seu código, mas é tipo, tem alguma coisa que está um pouco estranha. Aí o R te mostra um warning. Mas se a gente quiser que essa mensagem de warning não apareça, a gente escreve warning igual a falso. Caso contrário, ele vai mostrar a mensagem de warning, vai mostrar a mensagem que está carregando um pacote, vai mostrar tudo dentro do relatório, o que não é uma coisa boa. Pensando que você está apresentando esse relatório para o seu professor, para o seu chefe, então ele não quer saber o relatório com erros, ele quer saber o relatório perfeito, basicamente. Então, eu só vou pedir para o Gustavo fazer uma pequena modificação, e aí depois eu vou explicar o que significa comment, e aí depois eu abro de novo para as perguntas. Então, eu vou pedir para o Gustavo fazer o seguinte, onde está escrito eval igual a falso, você troca por verdadeiro, por favor. Eu acho que é só isso, na verdade. Aí você roda o arquivo de novo, e aí volta com o que significa comment. Eu acho que vocês vão perceber. Ele deveria, bom, eu não sei se é questão do PDF, mas ele deveria ter mostrado. Vocês percebem que aí no caso do código R, onde está escrito ajuste, teta, beta S, init, ele deveria ter aparecido isso, tipo os dois asteriscos, os dois tracinhos e dois asteriscos de novo. Porque se a gente não define nada, ele deveria aparecer o hashtag. Então eu vou pedir para o Gustavo deixar como comentário a linha 19, aí coloca um hashtag na frente da linha 19. Aí vou pedir para você rodar tudo de novo, por favor. Não está aparecendo nada. Bom, enfim, parece que não fez diferença nenhuma, mas no arquivo PDF ele deveria mostrar justamente isso, que é o código R, o que vai aparecer na frente do código R? Vai aparecer dois hashtags, que é o default, ou a gente poderia modificar, tipo, tirar todos os comentários, ou poderia, ao invés de ser dois hashtags, dois arroba, um arroba, ou escrever alguma palavra que a gente ache legal para fazer isso.
que faz aparecer as referências com a formatação da ABNT, tá? É o que está escrito na linha 12 do código. Está escrito bibliography, entre parênteses de chave, ou entre corchetes, referências.bib. Então, esse referências.bib foi um arquivo que o Gustavo criou com uma referência só, que é o livro do Hadley Wickham, do ggplot2. É isso mesmo? Sua pergunta? Demora? Faz sentido? Bom, pessoal, eu falei para vocês sobre como insertar figuras, como criar um relatório. Acho que eu já falei tudo o que eu queria, embora tem muitas coisas a mais que a gente poderia falar, mas eu acho que já tem bastante informação. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que talvez não seja muito clara ou algum comentário a mais? Bom, aqui tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. A campina já aparece lá embaixo. Eu posso tentar. Acho que sim, não é isso? Se estou entendendo bem a pergunta, acho que a resposta é sim. Que é o que está aparecendo aí na parte direita do console, na parte direita, onde está escrita a palavra referências. Referências é uma palavra que a gente teve que escrever manualmente, porque ele não faz isso automático. Mas o que ele escreve nas últimas duas linhas, tipo Whitham, Hadley, 2016, ggplot2, isso aí ele fez de forma automática, porque a gente fez a citação da referência. E para fazer a citação é arroba e o nome como é que chama? Do label, mais ou menos. Você pode voltar aí no arquivo referências.bib, Gustavo? Então, o que estava escrito aí na primeira linha, depois do chave, está escrito ggplot2, que isso aí seria a nossa etiqueta, no caso. Então, é por isso que na hora que eu escrevo arroba ggplot2, essa palavra que está aí, ele reconhece essa referência, mas você pode trocar só para fazer o teste, essa palavra ggplot2 por uma outra palavra, Gustavo? Uma palavra que você quiser, qualquer uma. Certo. Aí você salva esse arquivo, aí você roda de novo e ele deveria dar erro. Deveria aparecer que é a referência desconhecida do sinal de pergunta. Você viu que ficou o sinal de pergunta? Isso aí porque tá errado. Então, qual palavra que eu deveria escrever no final? É a mesma coisa do LaTeX, no caso. Você pode agora trocar a palavra no final do arquivo RMD, Gustavo? No caso, Aonde? no final do arquivo RMD, o que está na... Isso. Então, onde ficou escrito arroba ggplot2, aí qual que foi a palavra que você usou? É o RStudio. RStudio, isso. Então, no outro também é a mesma coisa, arroba RStudio. Aí você roda de novo e ele deveria colocar a referência certa. Bom, eu acho que é isso. Não tenho mais coisa para falar, assim. Na verdade, dá muita coisa para falar, mas eu acho que pelo menos a base eu espero ter passado para vocês. Eu estou querendo deixar o tempo, porque alguém pediu uns 5 minutos para mostrar alguma coisa. Mas alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentário? Foi muito difícil, muito fácil? Vamos dar um parabéns para o Gustavo pela parceria, acho que foi muito útil. Alguém tem alguma dúvida? Bom, Joselito, pode falar? No momento não, professor, nenhuma dúvida. Assim, só agradecer ao senhor pela disponibilidade para nos ajudando e ao Gustavo também por ser nosso guia aí, sugerido, né, obrigatoriamente. E pedir mais uma coisa, se o senhor pode disponibilizar esses códigos para a gente e se vai disponibilizar o vídeo também. O vídeo a Betsabe está gravando, então acho que vai disponibilizar o vídeo para vocês. O código é o código que o Gustavo fez, é isso? Isso. Eu acho que sim, ele pode enviar, sim. Eu vou também
Eu vou enviar depois um e-mail para vocês, porque eu vou criar um GitHub, e aí no meu GitHub eu vou deixar alguns exemplos para vocês pegarem e rodarem no seu computador e aprender outras coisas. Tem muita coisa que eu não falei agora, mas eu acabei aprendendo algumas coisas nesse mini curso que eu nem sabia fazer, eu acabei aprendendo nesses dias, nessa semana. Então eu vou depois passar o GitHub para vocês com os arquivos, e aí vai ter mais material. Bom, até depois eu posso mostrar o arquivo que eu criei aqui no caso, mas depois eu vou enviar para vocês todos esses arquivos. Então, acho que aí eu posso acrescentar o arquivo do Gustavo também, se ele não for contra. Eu te Então, no envio, mais, sim. professor. No mais, Beleza. obrigado a todos. Bom fim de semana. Gustavo, obrigado. Professor, muito obrigado. De nada. Pessoal, Christian, eu acho que o Jefferson tem pedido para você, para ele te mostrar algo. Isso. É por isso que eu parei um pouco antes, para ele apresentar o que ele tem que apresentar e... Você pode apresentar? Posso sim, Jefferson? professor. Oi, tô aqui. Posso Beleza. sim. O que eu quero apresentar para vocês é uma forma mais automática de gerar um relatório no R-Markdown. Como assim, de uma forma mais automática? Todos os conhecimentos que o professor Christian falou agora vai ser necessário para vocês fazerem essa modificação. A minha automação, a minha otimização desse relatório, deixa eu compartilhar aqui o R e eu vou explicando. Vocês estão conseguindo ver a minha janela do R? Está carregado, agora Sim. sim. O tamanho tá... Todo mundo está conseguindo ver aqui o console, o tamanho tá legal. Só aumenta só um pouquinho, por favor. Tá, só... Tá bom, obrigado. Então, eu fiz um modelo de relatório específico para o UFPE e para o UFCG, que foi a minha antiga universidade, a fim de fazer relatórios mais rapidamente com o R Markdown. Mas assim, primeiro, né? Deixa eu ir mostrando passo a passo, fica melhor. A primeira coisa que a gente vai precisar é o pacote chamado DevTools. Então, vocês instalar esse pacote é o primeiro passo. Eu já tenho ele, então só fiz carregar. E o segundo é vocês instalarem, vocês vêm, né, e usa a função install GitHub, e vocês vão digitar o seguinte: Jefferson Bruno, meu nome, e modelo UFPE, certo? Quando vocês rodarem isso, ele já está dizendo aqui que tem a instalação, ele vai aparecer. Eu aconselho, né, todo mundo a deixar os pacotes atualizados do R, mas caso não tenha, ele vai pedir, a gente precisa do pacote tal, atualizado. Deseja atualizar, você coloca sim e ele vai atualizar. Após feito isso, a gente vai seguir os mesmos passos que o professor fez. A gente vai criar um arquivo R Markdown, porém, antes de chegar nessa parte, a gente colocar HTML, PDF ou Word, a gente vem aqui, From Template, tá certo? E vai aparecer aqui o modelo de relatório para o UFPE, a partir de instalado aquele pacote. Aqui a gente deve colocar o nome da pasta. Essa pasta é onde ele vai salvar todos os arquivos, seja PDF, seja imagem ou outra coisa. Então eu vou colocar aqui só exemplo. E eu vou salvar na minha área de trabalho. Pronto. Aqui já está basicamente o modelo do meu relatório. Como vocês podem ver, tem título, o aluno, o professor, já está aqui o Departamento de Estatística da UFPE. Palavras-chave, resumo e assim por diante, tá certo? Quando vocês derem o Kinect, ele vai carregar aqui. Aqui tem toda a estrutura do R, né? Markdown, texto,
seção e assim por diante. O que ele vai abrir, então não abriu no R. Ele vai abrir isso aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês a minha janela. Eu acredito que está todo mundo vendo o R, né? Novamente. Sim, a gente vê. Pronto. Se a gente der o Knict, ele já vai gerar um relatório baseado nesse exemplo que eu fiz, tá certo? Então, vocês conseguem ver agora o PDF que ele abriu? Sim, sim. Então, aqui a gente já tem uma capa, onde tinha lá atrás, né? Título, o nome do aluno, assim por diante, área de conhecimento, palavras-chave. É uma forma mais rápida de você fazer um relatório com capa, com tudo mais. Aqui tem objetivo, metodologia. Se vocês quiserem, eu posso passar isso para vocês, mas, como eu falei, basta apenas instalar aqueles pacotes. Eu posso deixar depois disponível. E ele vai gerar mais rápido um relatório, mais pronto à entrega, né, para um professor. E assim por diante. Tem as referências. Mas para vocês fazerem a edição, vai precisar de todo o conhecimento que o professor deu nesse mini curso, tá certo? Que é a parte do Chuck, como criar a parte matemática, né? É basicamente a mesma coisa do TEC. E o que eu queria mostrar é isso, é uma coisa bem rápida, na verdade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá certo? Muito bom. Muito obrigada, Jefferson. Nada. Então, como eu falei, esse modelo de relatório é mais para otimizar o tempo, né? Se for você fazer um relatório para, por exemplo, estatística aplicada, que é onde a gente faz alguns relatórios, você pode fazer isso mais rápido e sem precisar se preocupar com uma capa, esse tipo de coisa. Você faz e quando você der o Knict, ele já vai gerar a capa, todo o código, se você assim querer que mostre o código, e o texto, né, do TEC. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada, Christian. Foi fantástico. O curso foi bastante dinâmico, o pessoal interagiu e muito obrigada ao Gustavo, que ele seguiu direitinho tudo. Aí eu vou pedir, por favor, todo o material que vocês mostraram, me enviar para eu colgar no Classroom. E, bom, o mini curso está sendo gravado, então a gente pode disponibilizar o link para vocês olhar quando querem lembrar alguma passagem, né? Então, alguém, antes de a gente encerrar, alguém tem alguma pergunta, observações, comentários? Sem perguntas. Tem muito pessoal agradecendo bastante você, Christian. Christian, novamente, muito obrigada. Você sempre colabora com a gente e foi muito legal. A gente ficou muito contente hoje. E, bom, a gente vai se falando. Pessoal, muito obrigada por hoje estar aqui. E, bom, é isso. Christian, você quer falar alguma coisa? Não, eu agradeço o convite, tá, Betsabe? Eu agradeço a paciência de vocês. Dia sábado é horário para descansar, mas bom, a gente às vezes tem que fazer alguns esforços, vocês e eu, para no final das contas compartilhar conhecimento. Acho que foi bom a participação de vocês. Eu agradeço demais o Gustavo pela ajuda, a gentileza de ter ajudado a gente. E eu agradeço as perguntas de vocês. Aí a Betsabe tem o meu e-mail, mas eu acho que vocês também deveriam ter meu e-mail, porque eu envio um vídeo para vocês assistirem, para rodar o seu primeiro arquivo Markdown.
Então, aí, qualquer dúvida, a gente pode conversar depois, sem problema. E, bom, enfim, aí fico disponível caso queiram outro mini curso sobre alguma coisa, ou talvez um pouco mais avançado. Mas, enfim, aí a gente fica disponível, agradeço o convite e a gente se vê algum dia, fisicamente, presencialmente. Espero que você visite pessoalmente. Você já passou no departamento, ele ficou fazendo pós-doc um tempo, né? Faz já alguns anos. Então, ele é quase da casa. Muito obrigada, Conheço. Christian. Obrigada, pessoal. Então, a gente se vê no próximo seminário na quarta. Na quarta, né? Ok, um bom final de semana, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Tem que parar a gravação? Eu esqueci, eu tenho que ver isso. Senão vai ficar gravando até o infinito. Certo.